Após a divulgação de um rombo bilionário, a Americanas teve a maior perda diária na Bolsa de Valores de São Paulo. E as inconsistências financeiras da varejista continuam dando o que falar. E para a gente entender melhor esse impacto, vamos conversar agora com o economista Flávio de Oliveira, que é sócio da Monte Bravo Investimentos. Flávio, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite, Daniel, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, Flávio, essa história, esse episódio que envolve a varejista vem tomando conta de parte aí do noticiário brasileiro principalmente, mas do mundo inteiro como um todo, diante desses impactos no mercado financeiro. Como eu falei agora há pouco, ontem nós tivemos, diante desse anúncio de um rombo de 20 bilhões de reais no balanço da empresa, nós tivemos uma queda de 77% nas ações da empresa e hoje, algumas horas depois, 24 horas depois, a gente já teve uma recuperação. Se não me engano, é uma recuperação em cerca de 15%, levando-se em consideração a movimentação no dia todo, né? E por causa disso, por causa dessa movimentação, o Ministério Público Federal aqui em São Paulo está investigando, abriu um procedimento para investigar a possibilidade de uso de informações privilegiadas para conseguir lucros e vantagens diante dessa situação da empresa. Explica melhor essa história para a gente? Pois bem, com relação específica a isso que chamam aí de insider trading, foi detectado que alguns investidores fizeram algumas movimentações totalmente atípicas, envolvendo derivativos da empresa, em volumes aí bastante altos, que levaram aí a lucros vultuosos. Então, como foi uma movimentação atípica, assim, totalmente fora do padrão de mercado, existe sempre a suspeita de que alguém possa ter feito essa operação com base em operações privilegiadas, que ainda não eram de conhecimento do mercado, tiveram aí um ganho muito forte, muito acima da média das movimentações, e isso, por óbvio, está sendo investigado. Mas é muito cedo para falar, né? Temos que aguardar as conclusões do Ministério Público. Pois é, agora, Flávio, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar contigo, porque o que esse episódio, na sua avaliação, diz sobre a gestão desses grandes conglomerados, eventualmente corrupção na iniciativa privada, mas principalmente sobre a atuação dessas auditorias muito famosas que prestam serviços para essas grandes empresas. Por exemplo, a PwC, que é bem conhecida no mercado, era justamente a responsável pelo balanço das lojas americanas e não detectou esse rombo de 20 bilhões de reais. A atuação dessas auditorias também vai ser colocada em xeque a partir de agora? Pois então, eu acredito que sempre que um evento dessa magnitude acontece, por óbvio, algumas pessoas elas levantam a real eficácia das empresas de auditoria. Mas, na minha visão, uma empresa de auditoria nada mais é do que uma barreira adicional, ou seja, a gente tem essa empresa para ela avaliar toda a conduta dos executivos, a conduta da própria empresa com relação ao mercado. Mas sim, existem algumas coisas que podem passar pela auditoria, seja porque a empresa ocultou dados, seja por alguma questão da própria auditoria que não conseguiu apurar isso. Acho que o ponto que a gente tem que trazer aqui é, as auditorias elas funcionam, elas melhoram o ambiente de mercado, elas tornam ele mais transparente. Agora, existem sempre alguns fatos, algumas questões que podem passar desapercebido. E daí só uma investigação mais aprofundada que vai definir se foi uma questão de corrupção, se foi uma questão de algum dado que não foi passado corretamente. Isso, infelizmente, eu não posso opinar. Pode ser colocado em xeque? Pode. Mas eu realmente acredito na eficácia e na eficiência dessas empresas. Eu mencionei com você, né, Flávio, a abertura desse procedimento pelo Ministério Público Federal aqui em São Paulo para apurar esses ganhos, essa movimentação no mercado financeiro diante desse rombo anunciado. E a própria Comissão de Valores Mobiliários também abriu três processos administrativos para investigar a situação da empresa também, tanto a questão financeira, a situação financeira da empresa, como também esse rombo que foi anunciado e os impactos dele nessa movimentação que você explicou para a gente. Agora, de que forma, na sua visão, Flávio, isso pode impactar o mercado financeiro como um todo, não só em relação a esses valores, mas também nessa questão comportamental de investidor para investidor, de empresa para investidor? Isso deve mudar um pouquinho essas relações?
Olha, eu acho que é muito cedo para a gente falar sobre uma mudança mais estrutural na relação de investidores. O que eu acho que, num primeiro momento, sempre acontece é que quando a gente tem aí um escândalo, uma questão dessa magnitude, o próprio setor é colocado em xeque. Então, a gente vê esse movimento vazando para outras empresas aí do mesmo setor, para outras grandes empresas de varejo, que, por óbvio, também acabam sendo impactadas, porque o investidor, ele tem esse comportamento. Puxa, se aconteceu com uma, será que não aconteceu com a outra também? Eu acho que esse foi o impacto mais imediato e que a gente conseguiu mapear, mas eu acredito que ao longo do tempo, não saindo nada de outras empresas, isso tende a se dissipar, e se a gente vai ter alguma mudança mais profunda, seja na parte contábil das empresas ou na forma de lançamento de balanço, nas rotinas das empresas ou alguma questão envolvendo as empresas de auditoria, só o tempo vai dizer. A gente tem, inclusive, uma atualização. A nossa reportagem apurou que uma decisão judicial expedida há pouco nomeou um administrador judicial para as lojas Americanas, e a gente entende que certamente a empresa passará por muitas mudanças, inclusive algumas após medidas judiciais. Eu queria entender um pouco quais são as medidas previstas para a empresa tentar se reerguer e de que maneira os investidores, aquelas pessoas que não se desfizeram dos papéis, que tipo de medida e o que eles podem esperar? Vende agora, aguarda as próximas decisões? Quanto tempo uma empresa desse tamanho se recuperar de um rombo na ordem de 20 bilhões? A gente tem informações que as dívidas podem chegar a 40 bilhões, inclusive muitos fundos foram severamente impactados com essa situação, não é? Pois então, eu acho que falar sobre o que a empresa vai fazer, a reestruturação organizacional é muito cedo. Essa notícia, inclusive, saiu realmente agora há pouco, né? Eu já tinha revisado todo o material quando eu recebi essa notícia. Basicamente, esse movimento judicial, ele tem como objetivo preservar os bens da empresa, né? Basicamente, os bens, eles não podem ser penhorados, evitando que aquelas pessoas, né, que têm créditos em haver com a empresa, que são mais qualificadas, elas não consigam avançar de forma mais rápida sobre os ativos da empresa. Basicamente, eles estão querendo equalizar os credores nesse movimento. A ideia é tentar proteger, tornar as coisas mais isonômicas. E o que a empresa vai fazer com relação a isso, se ela vai entrar numa recuperação judicial, alguma questão, também devemos aguardar aí os próximos pronunciamentos da própria empresa. O que eu acredito aí é que eu não tenho nem visibilidade para falar o que o investidor deve fazer. É muito cedo para a gente falar. O ponto é, basicamente, que a gente está fazendo é aguardando a empresa se manifestar. A gente já vê aí o grupo de controle, o 3G, falando que deve fazer um aporte de capital na empresa, que vai fazer com que essa alavancagem financeira dela se reduza, que deve melhorar a situação da empresa frente aos bancos. Agora, infelizmente, principalmente depois desse novo recálculo que diz que essa dívida pode chegar a 40 bi, a gente não tem uma visibilidade muito grande. Devemos aguardar aí as manifestações da empresa ao longo da semana que vem. Economista Flávio de Oliveira, sócio da Monte Bravo Investimentos, gostaria de agradecer a sua participação, esclarecendo essa polêmica que envolve esse episódio, essa queda histórica ontem das ações da Americanas e agora essa recuperação até significativa nesta sexta-feira. Muito obrigada pela entrevista, Flávio. Bom fim de semana, boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite, até a próxima.